Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou o Ricardo Vilas Boas, essa aqui é a minha gata Keila, de Souza Vilas Boas. Oiê! Hoje a gente está com um convidado aqui que você vai gostar muito de estar batendo um papo com ele. Bem diferentão. Bem diferentão, topíssimo. Mas espera um pouquinho que já a gente volta, não sai daí não. Yes. Hoje a gente tem o privilégio de receber aqui o pastor José Carlos, que é da PIB do Núcleo Bandeirante. A gente é de Brasília, você está vendo a gente aqui direto de Brasília. Pastor, é um prazer te receber. Estou te conhecendo agora, a gente já bateu um papo de bastidor aqui super divertido. Eu tenho certeza de que o nosso papo aqui vai ser super bacana. Vai ser muito Então, bom. antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, enviar um aviso aí para a galera, porque você vai ser muito edificado, você vai se divertir muito nesse podcast hoje. Muito prazer. Eu queria começar falando sobre um papinho de bastidor. Deixa ele se apresentar primeiro, Ok. falar um pouquinho da vida de onde dele. é. Por favor. Bom, Há quanto tempo é pastor? eu sou Zé Carlos, sou paulistano, atualmente Batista Nacional, né? Eu pastorei a primeira igreja batista de Brasília há 26 anos, mas sou pastor desde os 21 anos, então já tenho 40 anos de jornada e agradeço a Deus pela oportunidade da gente estar aqui conversando e só Deus sabe onde é que a gente vai parar nessa conversa, Sim. não é? Tem algumas virtudes muito boas, mas também tem alguns defeitos, como ser corintiano, por exemplo. Sou um homem de fé, sou um homem perseverante, Precisa de fé mesmo. para ser fiel crente. até a morte, dar-te a coroa da vida. Sou casado, Tânia, minha esposa, um casal de filhos já bem criados, 2 netos nascidos, a terceira chegando por aí. Sou um Uau. homem bastante feliz, de vida simples, de vida tranquila, poucas dificuldades na vida e muita graça, muita misericórdia de Deus. Muito Já era legal. casado quando assumiu o pastoreio? Eu comecei a ser pastor auxiliar um ano antes de me casar. Eu já casei pastoreando, era pastor auxiliar. Né, Batista? Ainda não. Era uma igreja que chamava Missão Boas Novas. Depois, com 25 anos, aí já nascido o meu primeiro filho, eu então assumi uma igreja. Passei a pastorear, digamos assim, como pastor titular, fazendo seminário, casado, um filho nascendo, no 3º ano nasce a segunda, e foi um começo bastante difícil, né? Bastante trabalhoso, mas eu nunca me arrependi. O ministério foi uma escolha, uma vocação Sim. muito, muito bem definida na minha vida, foi uma escolha muito natural. E eu sou bastante realizado fazendo o que eu Legal, faço, né? muito Esses bom. 26 anos que eu estou aqui em Brasília tem sido uma experiência muito boa, muito gratificante. Sou muito feliz pastoreando a igreja que pastorei. Eu agradeço a Deus pelo que Ele me concedeu fazer até aqui. E pretendo, como corintiano que sou, ser fiel até a morte e cumprir a minha vocação até o dia de Cristo. Legal. Pastor, já que você já começou a falar assim da sua carreira pastoral, quando o senhor se descobriu nesse chamado pastoral? É difícil, porque eu vim de uma igreja pentecostal, né? Numa igreja pentecostal, quando você fala muito novo, eu adolescente já pregava. Minha mãe, eu comecei a trabalhar com 14, então isso foi antes dos 14. Minha mãe me levava nesses cultos das casas, das mulheres, e de vez em quando ela falava, Zé, traz a palavra. Então eu já fazia pequenas pregações com 13, não vou dizer que eu era um pregador mirim, né? Mas era. E depois, com 16 anos, mais ou menos, eu já pregava nos cultos dos jovens, com 18 anos eu já pregava nos cultos normais da igreja, com 20 anos eu já pregava nos domingos. Então, para mim, foi natural me tornar pastor. Ser um pastor batista é que foi uma coisa diferente, porque eu fui para o Seminário Batista Nacional meio que sem pretensões. Foi um folheto que eu vi lá, o autor de um livro que eu conhecia era professor desse seminário, eu falava, vamos lá para fazer uma entrevista e fazer esse seminário. Eu e meu irmão mais velho, por isso que eu uso o plural, né? Nós estudamos juntos
E fazendo o seminário batista, eu me senti à vontade com a doutrina batista, com o jeito batista de ser igreja, não é, com mais liberdade, até porque a gente estava numa época de nascimento das comunidades, então era uma época dos jovens fazerem projetos diferentes, projetos alternativos, vamos dizer assim. E o modelo batista permitia que a gente começasse uma igreja com liberdade, com criatividade. É tudo que um cara de 25 anos quer, Sim. não é? E aí foi. Sempre deu certo, né? Então eu pastoreei Vila Maria, Igreja Batista Nacional de Vila Maria. Depois estive 3 anos em Vila Mariana, na Igreja Batista do Povo. E, por fim, vim para Brasília em 98, estou aqui até agora. Então, o ministério pastoral para mim foi natural, eu diria que ele aconteceu naturalmente na minha vida e foi se desenvolvendo em cada etapa de acordo com as circunstâncias iam se apresentando. Não foi uma construção complexa, foi um caminhar natural. O senhor já veio para Brasília a convite para A pastorear? convite da igreja. Eu tinha 35 anos na época, já vim encomendado. Né? A Pastor. igreja estava orando por um pastor e eles me encontraram lá em São Paulo e deu certo. Foi um casamento bastante feliz. Legal. A gente já ouviu falar aqui até mesmo, pessoas falando sobre seminário, e eu conheço pessoas que fizeram seminário e acabaram se desviando. Vale a pena fazer seminário? Ainda é uma coisa recomendável? Porque a Igreja Batista tem seminários muito fortes ainda. Inclusive aqui em Brasília a gente tem seminário forte. Sim. E as pessoas falam muito que entram no seminário esperando aprender Bíblia e no final das contas estudam um monte de coisa e a Bíblia acaba se tornando periférica. É verdadeiro esse testemunho? Eu me formei em 1990 e me tornei professor de seminário a partir de 91 e nunca deixei de dar aula. Então eu estou dentro da vida acadêmica até hoje. Tanto como aluno, vez ou outra eu faço algum curso, alguma especialização, a gente continua estudando, como professor. É muito importante você ter conhecimento bíblico sistemático, bem elaborado. O seminário não mata a fé, ao contrário, o seminário te lapida a fé, aperfeiçoa a tua fé. Muita coisa que a gente crê, a gente nem entende. Sim. No seminário você vai aprender. Então, a Bíblia é um livro muito mal estudado e muito mal conhecido pelos crentes. Vocês viram que tem um videozinho que fez muito sucesso de um stand-up, é que ele começa brincando, né? E o cara fala, é um livro que conta a história mais importante, você leu? Não. Não. Então, os crentes são assim, eles idolatram a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. As pessoas pensam que a Bíblia é Deus. Não, a Bíblia não é Deus. Nós adoramos a Jesus Cristo, nós adoramos a Deus Pai, nós adoramos o Deus Espírito Santo, que contribuiu fundamentalmente para que a Bíblia fosse o que é, um livro inspirado por ele, pelo Espírito Santo, mas para entender a Bíblia você precisa de ajuda. Ninguém descobre a Bíblia lendo de joelho, entendeu? Lendo a Bíblia todo ano de joelho no pé da cama. Isso não vai resolver nada na sua vida. Você não vai aprender a Bíblia. Se a gente começasse a discutir coisas, detalhes aqui da Bíblia, vocês vão pensar, poxa, o Zé sabe bastante. Eu não sei nada. Eu ainda continuo estudando há 40 anos e vou continuar estudando porque a Bíblia é um livro de profunda exigência de conhecimento. O seminário não termina com a fé, ele termina com a fé simples, a fé ingênua. E ele te capacita a ter uma fé mais elaborada, mais consciente e eu diria que dialógica, porque eu consigo hoje dialogar com as outras ciências. Quem não estuda história, antropologia, sociologia, quem não dialoga com a filosofia, e no seminário a gente vai fazer um pouco disso, não consegue defender a sua fé de uma maneira inteligente. O seminário te capacita a isso. Agora, é claro, todo seminário? Não. Tem seminário bom, tem seminário ruim. Tem seminário que academicamente é deficitário, mas na piedade ele é extraordinário. O que seria bom? Que a gente conseguisse conciliar piedade e academia. É possível? É. Por isso que eu estou até hoje lá, né? Mas eu não penso só no seminário como academia. O seminário também tem que ter a preocupação com a piedade. Tanto que eu gosto de dar aula para quem tem pretensões de servir a igreja, não para quem é apenas alguém interessado em conhecimento.
Se a proposta da pessoa é apenas adquirir conhecimento, esse aluno é o que menos me interessa. Mas, às vezes, a gente se surpreende. Porque, embora ele venha atrás de conhecimento, convivendo com gente que leva isso como uma missão, ele pode despertar sua Sim. vocação, despertar seu chamado e servir a igreja. Não necessariamente como pastor, mas ele melhor preparado vai ser útil para a obra de Deus. Então, até aquele que chega meio desinteressado no seminário, às vezes sai de lá um pouco mais voluntarioso, mais disposto a servir. Tá bom? Então, se alguém foi para o seminário e perdeu a fé, ou o seminário talvez não seja um bom seminário, e eu desconheço algum que faça isso, né? Ou a própria pessoa já não tinha muita estrutura espiritual Sim. para lidar com conhecimento. Que belo testemunho a respeito de seminário, né? Porque às É. vezes a gente escuta sempre coisas negativas referente a seminário. Isso já dá um corte legal. Aliás, o senhor é um sucesso na rede. Tá cheio de assunto bom no Instagram dele. Ele vai dar já dá o endereço logo, pastor, do seu Instagram. José Carlos PIB. Pois José é. Carlos PIBB, Batista de Brasília, fica fácil de vocês lembrarem. Tá cheio de corte lá, violento, né? É, muito bom. E aí eu quero só trazer uma coisa de bastidor. Quando a gente. Já tem um tempo que a gente está querendo receber o senhor aqui, mas não estava combinando. E aí, na semana passada, a gente conversando, o senhor falou algo muito interessante. Quando a gente convidou o senhor falou assim: mas eu penso bem diferente de vocês em algumas coisas. Tem certeza de que vocês querem me ouvir? E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: existe espaço para vozes discordantes hoje no meio da igreja? Porque eu gosto de uma frase, se não me engano, eu não tenho certeza se é de Agostinho, e arriscar numa pessoa tão estudada não é A mole, gente né? vai ficar sabendo agora. Vou ficar que diz que nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade, em todas as coisas, amor. Normalmente a gente não sabe lidar muito com o diferente. É. Tem espaço para as discordâncias no meio da igreja hoje? Essas são aquelas frases que alguém escreveu, ninguém sabe quem foi, e todo mundo coloca um nome. É. Eu já vi essa frase com 5, 6 autores Então eu só dei diferentes. mais um, é. Eu duvido que seja Agostinho, Aham. porque está muito, muito moderna para ser o pensamento de Dele, Agostinho, aham. mas vai que seja Vai que também, é. né? Então eu não arrisco dizer De autoria. qualquer forma, a frase é boa. Mas ela é excelente. É um pensamento excelente. Bom, é sempre difícil ser uma voz diferente. Se a gente pensar na experiência de João Batista, é um filho de sacerdote que quer ser diferente, ele não milita no sacerdócio. Se você pensar um Jeremias, é sacerdote de Anatote, mas ele bate lá no seu livro nos sacerdotes e nos reis e nos profetas. Então, ser diferente no campo religioso é sempre ser hostilizado, entendeu? Nós vivemos uma época complexa, nós temos um movimento reacionário, bastante conservador, e nós temos um movimento libertário, ou seja, bastante inovador. Então, nós estamos numa época de uma polarização extremada, não é só na política, é nos costumes, é na cultura, é em tudo. Então, quando você se posiciona hoje como uma voz diferente em algum tema, as pessoas acham que você concorda com tudo que determinada corrente de pensamento defende. E, na verdade, não. Você está se posicionando sobre o assunto A. E as pessoas acham que você, B, C, D, E, F, G, você está... Não, só estou falando disso aqui. Então é difícil hoje você se posicionar fora da caixa. E a igreja, por definição, a religião em geral, ela tende a ser conservadora. A sociedade tem suas matrizes modeladoras. A religião, via de regra, ela é conservadora, entendeu? Ela vai estar mais ligada às tradições, ela está quase sempre ligada ao passado. Vamos pegar um exemplo simples. As religiões indígenas, como é que eles avaliam elas? As tradições dos povos originários. As tradições da religião africana, a sua raiz. Então é sempre uma ideia de reminiscência, de você voltar às suas origens. Se você vem para o cristianismo, qual é a busca dos cristãos? Nós queremos ser como a igreja primitiva. E quem é que dá conta de ser como a igreja primitiva?
né? É um outro mundo, é uma outra época. A gente nem tem tantas informações assim acerca deles para dizer como eles eram. Porque as pessoas acham que havia uma igreja primitiva. Há igrejas no Novo Testamento. Então, com qual igreja nós vamos nos assemelhar? Com a igreja judaica de Tiago? Ou com a igreja gentílica de Paulo? Com a igreja helenista de Pedro? São os diferentes ambientes que o cristianismo nasceu. Depois o cristianismo se espalha. Então você tem o cristianismo oriental, o cristianismo romano, enfim, tem o cristianismo africano, que o cristianismo não morreu na África, mas ficou menos conhecido. Então a gente não pode querer padronizar a igreja e padronizar o pensamento apenas por causa da teologia protestante, ortodoxa, entendeu? A gente tem que ser aberto a conversar, seja na teologia, seja nas nossas práticas. Então, o pensar é sempre necessário. O pensar diferente é sempre arriscado. Mas entre pensar diferente e não pensar, eu prefiro pensar diferente. Eu prefiro correr o risco. Eu acho que torna a vida muito, muito melhor. O mundo deve pouco aos tímidos, aos covardes. O mundo deve mais aos que são ousados. Eu acho que pensar é um direito muito importante para a gente. Mesmo com as polêmicas. Então, tem polêmica que vale a pena você Sim. enfrentar, mas tem polêmica que é idiotice, né? É. A Bíblia fala também para você não discutir com tolo. Isso. É. É perder tempo. Então, tem coisa que não é polêmica, é burrice mesmo. Então, com burrice eu não perco tempo. Uhum. Mas com coisa que é inteligente, que dá para argumentar, aí sim, aí vale a pena. Conversar com quem pensa é sempre bom. Agora, conversar com aquele que não pensa, que é massa de manobra, aí você está gastando energia e simplesmente perdendo tempo. Como cristãos, nós temos muito mais concordâncias do que discordâncias, né? Apesar de nós termos hoje muitas igrejas, muitas denominações, nós temos muitas concordâncias. Porque parece que as discordâncias falam mais alto e acaba que a gente se sectariza e a gente não se relaciona com aqueles que não são, por exemplo, do nosso nicho. Tem um pouco de orgulho nisso, não é? O orgulho é sempre um elemento que afasta as pessoas, mas é porque a religião também é um grande negócio. A gente não pode ignorar o fato que há muita concorrência. Eu acho que o principal fator de desunião da igreja é a disputa de egos. Eu participo de um movimento chamado Aliança Evangélica, Cristã Evangélica Brasileira. É muito difícil a gente trabalhar a unidade. O nosso lema é a oração sacerdotal de Jesus. Pai, oro, né, para que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. Isso. Nesse grupo a gente tem luterano, metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, a gente tem um monte de gente, não é? Mas não as instituições, são pessoas que têm unidade na visão, unidade no propósito, foco na piedade, foco no serviço, na diaconia da igreja. Então a gente consegue ser uma expressão legal de unidade, fazendo muita coisa juntos, independente das nossas denominações, tá? Então, realmente, a diaconia do Evangelho nos convida a servir juntos. Mesmo que doutrinariamente um pense A, outro pense B. Mesmo que um batize por imersão, outro por aspersão. Eu estava jantando com um pastor metodista uma vez, então estávamos 2 casais batistas e ele e a esposa metodista, e aí ele falou assim, olha, a minha igreja não obriga o batismo por aspersão ou por imersão, é uma decisão do pastor e da igreja. Eu nunca precisei fazer batismo por imersão, eu sempre fiz batismo por aspersão. Eu não vou perder a piada, né? Falei, quer dizer, então batismo de verdade você nunca fez? Ofendeu. É lógico, Provocou. tô comendo pizza, ele me levanta uma bola dessa, eu vou cortar, né? É claro que eu vou dar uma cortada. Mas ele sabe que eu estava brincando com isso. Não tem diferença, não é? Então houve uma época que as pessoas faziam disso um cavalo de batalha. Hoje não. Hoje não. Você não acha que isso melhorou, então? Entre os cultos civilizados, bíblicos, sim. Sim, eu acho que nós melhoramos muito. A palavra ecumenismo é uma palavra cristã.
Tem gente que pensa que ecumenismo vai ser a religião do anticristo. Não. Ecumenismo é o movimento das igrejas cristãs trabalhando juntas. É um movimento inspirado na missão da igreja. Então, nós fazemos muita coisa juntos. Renovados e tradicionais hoje não brigam mais. Renovados e tradicionais cooperam, né? Eu acho que a gente tem mais dificuldades com as excentricidades de algumas igrejas neopentecostais. A gente tem mais dificuldade hoje com essa ganância que se estabeleceu. Nossos problemas hoje não são tanto de doutrinas, são mais de algumas práticas, entendeu? As práticas de manipulação, as práticas de dominação. O que tem sido mais combatido entre nós hoje? As tiranias, não é? As pessoas ficam controlando a vida do outro. Isso é que a gente já não aceita mais, não é? Que os pastores estejam tiranizando o seu rebanho, ou que estejam tendo lucros exorbitantes em cima do negócio chamado religião. Isso acontece muito? Acontece. E a coisa que a gente mais denuncia hoje é isso. O que nos causa desconforto hoje? É isso, né? Não é tanto o fato o adventista guardar sábado, alguns batistas guardarem domingo e outros não guardarem dia nenhum. Isso para nós hoje não é problema. Compreende? O que é problema para nós hoje é quando pega mal a igreja evangélica estar associada à política dentro da igreja, a manobras partidárias. E isso é que pega mal para a gente. Então nós estamos nos dividindo por estas coisas. E eu acho que nesse caso eu prefiro me dividir mesmo. Eu não estou a fim de andar com qualquer tipo de crente, entendeu? Não quero me associar a qualquer tipo de prática. As doutrinas, elas são muito próximas, mas as práticas são mais complexas. Então, tem práticas das quais eu prefiro me distanciar. Não quer dizer que eu não ame meu irmão, Sim. ou que eu seja melhor que ele, mas se eu andar com ele na prática que ele está, é como se eu estivesse endossando. Então eu posso dizer, olha, eu não concordo com isso que você está fazendo, mas Deus mandou eu fazer. Então tá, você vai e faz. Eu vou para lá, você vai para cá. Tá tudo certo. E nesse ponto eu sou mais complexo, né? Eu não negocio facilmente a convivência quando a pessoa tem certas práticas que eu entendo serem desonestas, espúrias e nocivas para a igreja. O senhor falou uma coisa, entre todas que o senhor falou a respeito da política na igreja. Até que ponto que a igreja pode, não é mergulhar na política, Participar. mas participar? Até que ponto que a igreja pode participar na política? Ou deveria, Ou né? Não é nem deveria que pode, participar ou não? deveria. Então, eu sou batista. Para o batista, a participação política é muito natural e importante. Porque o governo batista é um governo democrático. De onde vem o pensamento democrático das igrejas batistas? De uma postura política. Da época, quase 400 anos atrás, quando um grupo de cristãos decidiu que eles não se submeteriam ao Papa, mas também não se submeteriam ao rei da Inglaterra. O movimento batista nasce na Inglaterra. Então, em Londres, começam alguns crentes a se reunir e dizer assim, olha, o rei rompeu com o Papa, mas nós não vamos misturar a religião com a monarquia. O rei manda no trono, mas quem manda na igreja é Deus. Então eles se separam por causa dessa visão de separação de igreja e Estado. Eles vão ser perseguidos, vão fugir para a Holanda. Da Holanda depois um bom número vão ter contato com um outro grupo que fugia também lá do meio da Europa, né? Os anabatistas que batizavam de novo. Então você tem uma fusão de ingleses fugindo do rei, com anabatistas fugindo de protestantes, porque batizavam de novo. E aí eles vão criar o movimento batista e migrar para os Estados Unidos, que é uma nova nação. E vão ajudar a construir uma nação democrática. Então, a boa parte da herança democrática norte-americana tem a ver com os batistas. É a maior igreja nos Estados Unidos. Então, é legítima a participação da igreja na política, é necessária. Nós temos que ter bons quadros, boas pessoas, para exercer a influência. Nós não podemos nos abster de participar da sociedade. O que nós não podemos fazer é corrupção. Sim. Entendeu?
E é difícil você fazer política sem negociação. Uma coisa é negociar politicamente. É você dizer, eu voto até aqui com você, desde que você vote nesse ponto aqui comigo, e nós vamos fazendo uma política de conciliação. Situação, oposição, negociam o tempo todo. Dentro daquilo que é honesto, daquilo que é legítimo. Uma coisa é o lobby, para você vender uma ideia política. Outra coisa é praticar corrupção. Sim. Então, essa é a dificuldade da igreja na política. Como ser igreja sem vender a alma. Como ser igreja sem participar daquilo que é crime e é vergonhoso. Por exemplo, agora nós temos as eleições municipais, não aqui no Distrito Federal, mas no resto do Brasil. Acabou-se por delimitar a ação das igrejas, dizendo que seria crime eleitoral pastor pedir voto no púlpito. Hoje é crime eleitoral. O ministro Fachin, há um tempo atrás, chamou isso de abuso religioso. Ele criou, quando ele estava no TSE, ele criou essa figura do abuso religioso. Por quê? Porque ele percebeu, aliás, nós também já tínhamos percebido, né, que as igrejas estavam fazendo voto de, como é que chama? Voto de cajado, né? Os pastores estavam orientando o voto dos crentes. É errado o pastor fazer isso? Depende. Uma coisa é eu orientar as pessoas a pensarem, a refletirem, a ponderarem. Outra coisa é eu dizer, ó, esse aqui é o voto de Deus, esse aqui é o voto do diabo. Aí eu estou misturando religião com Estado. Aí eu estou fazendo aquilo que eu, como batista, não entendo que é correto, né? Porque eu estou misturando as coisas, entendeu? Essas fronteiras são difíceis, né? Mas a igreja tem que aprender a participar democraticamente, não só na eleição. A gente tem que participar o tempo todo. Nas comissões, nos projetos políticos. A gente tem que acompanhar a vida pública. A gente tem que participar dos órgãos de controle, enfim. As nossas igrejas têm membros que são funcionários públicos, principalmente aqui em Brasília. E eles sabem, eles servem, eles entendem o que está acontecendo na política. Às vezes o que a gente vê dos deputados falando, isso é conversa, isso é só fachada. A verdadeira máquina pública, quem toca são os funcionários. Então, ali a igreja faz muita diferença. Eu tenho gente da igreja que é correta, que é honesta e que está lá pondo freio para que as coisas não degringolem, né? Seja uma diretora de escola, seja uma merendeira que não leva a merenda para casa e oferece a merenda para as crianças, Sim, entendeu? A igreja tem que participar da vida pública. Seja alguém que controla o estoque de medicamento de um hospital público. Isso tudo tem a ver com política, isso tudo tem a ver com política pública. A igreja tem que estar envolvida em todos os espaços, não só na Câmara dos Deputados, no Senado, ou eventualmente um prefeito evangélico, ou até um presidente evangélico. Não é isso que vai fazer diferença. Faz diferença a igreja tratar a coisa pública com santidade, seja o nível em que ela estiver envolvida. Eu sou um formador de opinião? Sou. Então eu tenho que fazer isso com responsabilidade. Vou emprestar minha credibilidade para um partido político? Não. Eles não são confiáveis. Vou emprestar minha credibilidade para um determinado candidato? Não. Amanhã depois ele faz lá uma papagaiada e eu estou junto com ele. Eu não quero trocar favores. Eu não quero vender a minha credibilidade. Mas eu posso, eventualmente, né, ajudar na participação dos projetos políticos. Eu acho que é legítimo. Como o senhor vê a igreja brasileira politicamente, atualmente, né? A gente tem uma sociedade extremamente polarizada, a gente vê que as igrejas também estão entrando no debate político e às vezes defendendo posturas de uma forma muito acirrada. Então, né? O senhor acha que a gente está melhor hoje? O senhor acha que a gente está amadurecendo politicamente como igreja? Ou o caminho ainda está bem árduo, ainda falta muito? Então, houve mais participação recentemente? Sim, tem um lado bom. A igreja aprendeu que ela existe, que ela pode tem voz. votar. Né? O crescimento do voto evangélico produziu o interesse dos políticos pelos evangélicos. Isso. Não pensem vocês que eles estão interessados na nossa causa.
Eles estão interessados no nosso voto. Sim. Não é? Então, os políticos se interessam pelos evangélicos, porque nós somos mais de 30% hoje do eleitorado. E, às vezes, em algumas cidades, até mais do que isso. Então, o voto evangélico conta. Então, nós amadurecemos? Amadurecemos porque temos oportunidade de exercer influência. Agora, o povo brasileiro ainda precisa de muito de cultura, de estudo, de inteligência. Infelizmente, as mídias sociais não contribuem. Né? O algoritmo não ajuda. Entendeu? Essa questão de quem se informa por rede social, ele fica, infelizmente, dentro de uma bolha. Sim. Então, quando a pessoa acessa o candidato X, ele só recebe informação de X e só reforça essa sua visão. Uhum. E tudo que é o contrário, ele rejeita. Então, a igreja, infelizmente, a igreja caiu nessa realidade contemporânea que é votar em cima de rede social. Não sei quanto tempo vai demorar para o pessoal acordar e perceber que há muita manipulação. A verdade tem sido assassinada nas ruas o tempo todo. Então, mas eu acho que tende a melhorar, porque nós temos tido cada vez mais crentes melhor preparados, e à medida que a gente vai exercendo a democracia, basta a gente pensar, né, que a democracia esteve ameaçada. E a igreja se posicionou dos dois lados. A gente olhar, teve gente orando para que houvesse um golpe. Sim. Teve gente orando para que houvesse um golpe. Né? Que a democracia fosse suprimida, entendendo que a volta da ditadura era melhor. Mas lá atrás, isso já aconteceu também, em 60, né? 64. Então, a gente vai amadurecer. Quem estava pensando assim, eu acho que é um pouco de imaturidade. Né? Até porque a gente vem também de... Enfim, é muito complexo. Nós tivemos muita corrupção, e depois de muita corrupção veio uma onda de conservadorismo, e tudo isso afeta a igreja. Mas eu creio que nós vamos sair desse processo um pouco mais amadurecidos. Antes que a gente mude de ideia, assunto. de assunto, de política, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor recebesse a incumbência de trazer um ensinamento a respeito de política para todas as igrejas do Brasil, por onde o senhor começaria? A ensinar o povo a votar. Então, isso é difícil, porque, biblicamente falando, a gente tem lá o texto de Romanos dizendo para a gente se submeter ao rei. Pedro também fala para a gente se submeter. Então, na época da Bíblia, o que existia era uma espécie de validação das monarquias, porque eles entendiam que o rei era posto por Deus. Esse era o pensamento da época. O que eu tentaria dizer para as pessoas hoje é o seguinte, isso está errado. Não é Deus que escolhe quem é o presidente do Brasil. Somos nós. Para Deus, tanto faz. Lá no púlpito da minha igreja eu falei isso. Olha, para Deus, tanto faz. Vocês podem votar em quem vocês quiserem. Não tem um que é o candidato de Deus e o outro é do diabo. Nenhum é de Deus. Nenhum é do diabo. Deus vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Ninguém impede Deus de agir. Então, para Deus não importa em quem vocês vão votar. Vocês têm liberdade para escolher. Agora, assumam responsabilidade. Nós escolhemos os nossos representantes. Isso é democracia. Nós escolhemos. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem isso. Mas os crentes estão tão arraigados nesse pensamento, é Deus que coloca, é Deus que coloca. A primeira coisa que eu tentaria mudar é isso. Dizer, olha, você tem o governo que você escolheu. Não foi Deus que pôs ele lá? Não. Não. Para mim, não. Porque um monte de gente orou para esse entrar, o outro monte de gente orou para aquele entrar, e quem entrou? Entrou aquele que teve mais votos. E ele não desceu para votar, né? Eu penso assim. Então, o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que Deus não tem candidatos. Nenhum. E Deus tem uma arma maravilhosa para resolver quando chega lá alguém que ele não quer. Deus mata. Simples assim. Está lá no Salmo 146. Não confie nem em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Por quê? Porque eles são mortais. Então, quando tinha algum rei lá que desagradava a Deus, deixa ele morrer, acabou.
Deus tira do poder quem ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Então, não faz diferença para Deus. Quem é o faraó? Não importa. Deus faz o que ele quer e tira o povo do Egito. Quem é Nabucodonosor? Não importa. Se Deus quiser, ele pasta. Mas se Deus quiser também entregar Jerusalém na mão dele, Deus entrega. Você entende? Então é nesse sentido que Deus governa a história. Não importa quem está lá. Deus vai fazer aquilo que ele quer. Então eu creio que a primeira coisa que nós temos que ensinar à igreja é: escolham, porque depende de vocês. Vocês é que são responsáveis pelas suas escolhas. É por aí que eu começaria. Mas é difícil tirar da cabeça das pessoas. Só está lá porque Deus colocou. Desculpem, eu não acredito nisso. Está lá quem ganhou a eleição. Nesse ponto do Deus mata aí, a gente não concorda, não. Mas. Deus dá vida e Deus tira a vida. Mas outro dia eu recebi um monte de hate no... Eu estou sendo radical nesse ponto, dizendo o seguinte: é porque a vida está na mão de Deus. É o fio, né? Sim. É o mito lá do fio de prata. Cortou o fio, acabou. Então, assim, se alguém estiver incomodando Deus não tem dificuldade de tirar ninguém do caminho. Entendeu? Quem é que resiste a Deus? Quem é que resiste a Deus? Ninguém. Então, não é porque alguém está lá ou deixou de estar. Para Deus, tanto faz. É isso que eu quis dizer. Se foi forte, desculpa. Aí. Não, aqui, eu acho que aqui a gente tem liberdade de pensar e de ouvir os diferentes. Exatamente. Né? E eu acho que essa tolerância é necessária também. Mas aí, o que vocês falaram? Deixa eu ouvir vocês, então. Qual é essa ideia de... Não, pegando exatamente esse gancho que o senhor falou aí, né? Quem escolhe somos nós. Tá. E Deus não vai matar ninguém porque eu escolhi errado. Os planos, o governo do... Concordo. O senhor mesmo disse que a gente vai ter que assumir aquilo que a gente fez. Sim. Então, se colocamos lá uma pessoa que não era a melhor, talvez entre candidato A e candidato B, o candidato B seria melhor do que o candidato A. Não é porque o A ganhou que Deus vai matar. Sim, concordo. Na verdade, a gente vai ter que assumir o que fez e suportar as consequências. No mínimo 4. No mínimo 4. Na verdade, às vezes, as nossas escolhas é sempre baseado, de repente, no que eu possa ganhar amanhã. Infelizmente, tem muita gente que vota a respeito. E eu acho que alguns tipos de pensamento também tiram de nós a responsabilidade. Olha, vota em qualquer um que depois Deus vai resolver para você. Deus não vai resolver para você. Você vai ter que suportar a consequência das suas escolhas. Eu gostaria que todo mundo entendesse isso. Exatamente. E eu vejo que, assim, muitas vezes a gente tira muito a responsabilidade das pessoas dizendo, olha, fique tranquilo, porque Deus cura, então você pode comer qualquer coisa. Você pode levar qualquer estilo de vida. Né? E a gente começa a dizer, olha, extremos, né? Você, no seu casamento, você não lida bem com o seu cônjuge, você age de qualquer maneira, você não está sendo... um bom marido, uma boa esposa, mas fica tranquilo que Deus vai resolver isso. Deus não vai resolver isso. O jeito de Deus resolver é a gente se voltar para a palavra e começar a obedecer o que está escrito na palavra. Então, se a gente pensar como é que Deus conduz a história, né? A gente chama isso de providência na teologia. O que é providência? É a maneira como Deus conduz a história. Deus age, Deus reage, e Deus, às vezes, nem age, nem reage, só olha. Isso. Né? Então, eu penso em Deus como aquele que estabeleceu as regras, e uma das regras mais normais e mais bem consolidadas na natureza é a lei da semeadura. Né? Então, as pessoas colhem aquilo que plantam. Isso. As pessoas acham que é uma frase popular, mas é do profeta Oséias. Vocês semearam ventos, estão colhendo tempestades. Isso é bíblico. Mas é empírico. Isso é empírico. Então a gente sabe que quem muito semeia, muito colhe, quem pouco semeia, pouco colhe. Lança teu pão sobre as águas, depois você vai encontrar. O que é lançar o pão sobre as águas? Quando chove, você pega aquele saco de grãos que você tem em casa, que você pode moer, fazer farinha e comer. Mas você, em vez de comer aqueles grãos, você semeia, você planta. Porque se você comer esse saco de grão, depois você vai ter fome. Mas se você semear,
vai multiplicar, e você vai ter para si e vai ter para dividir com outros. Uhum. Então, a lei da semeadura, ela está posta na natureza. Não é só no mundo humano, não é? É a velha fábula da cigarra e da formiga. É. Aquela que se prepara para o inverno Uhum. e aquela que não se prepara. Então, quem se prepara para os dias maus, enfrenta os dias maus com mais recurso. Sim. Quem leva a vida de uma forma displicente não está preparado para a adversidade. Quem cuida da sua saúde, via de regra, vai viver mais e melhor. Isso. Não é uma lei Exatamente. absoluta, porque Sim. existem outras forças. Aham. Não é só a lei da semeadura. É. Eclesiastes vai dizer o tempo e o acaso. Uhum. Como é que a gente lida com o acaso? Não tem como lidar com o acaso. O acaso é acaso, é Acaso. imprevisível. É. Não é? Então a vida não é só a lei da semeadura. Existem outras forças que operam e cooperam. Deus é uma delas. Mas Deus não está o tempo todo. Na minha ótica, Deus não está dizendo Zé, casa com Tânia, Com Ricardo, casa com certeza. Keila. Não. Exatamente. A gente tem a oportunidade de escolher. É. Entendeu? Até Isso. para depois você não colocar a culpa em Deus, né? Eu não sou determinista. Quantos Aham. filhos eu vou ter? Pode ser, já vi testemunhos, a pessoa foi lá, fez laqueadura, fez vasectomia, e depois Deus falou que ia ter mais um filho, engravidou de novo. Pode, mas isso é muito raro. Por algum propósito, às vezes, Deus faz coisas fora do script que nós mesmos Exatamente. escolhemos. Mas, via de regra, eu vou ter a família que eu desejo ter. Não é? Enfim, Deus é livre para intervir Aham. quando Ele quer, e inclusive livre para não Não. interferir se Isso. Ele não quiser. Então é assim que eu vejo a vida. Então nós temos que ter a responsabilidade, porque a maior parte do tempo são as nossas escolhas que vão determinar a nossa vida. Há pouco tempo eu preguei lá sobre isso e dizendo que nós podemos abreviar a nossa morte, antecipar Uhum. por uma vida dissoluta, descuidada, Isso. mas também podemos Prolongar prorrogar, a nossa vida. não é? Eu posso dirigir com prudência e não ser vítima de acidente, mas Isso. eu posso ser o cara mais prudente do mundo e um outro cara imprudente me pegar de frente. Aí como é que eu Exatamente. faço? É. Né? Então, assim, aí é o acaso. Essas coisas são imprevisíveis. É. Sejam submissos uns Aos outros. aos outros. Uhum. Entendeu? Então, na Entendi. igreja, todo mundo é submisso a todo mundo. Porque em casa, só a mulher é submissa ao marido? Porque o marido tem a última palavra? Eu acho que não. Tem que haver um diálogo e quem tiver a melhor palavra, leva. Eu gostaria que as pessoas evoluíssem. Eu criei minha filha não para ser submissa ao marido. Criei minha filha para pensar por si. Assim como eu criei meu filho não para escravizar a minha nora ou submetê-la, mas para respeitá-la. Mas aí o senhor diria que isso é uma interpretação, porque a gente já ouviu aquela história de vamos reescrever a Bíblia. Então, isso seria uma reinterpretação, porque a Bíblia é inspirada. O senhor falou, existe um componente cultural, Sim. e existe um componente cultural muito forte, e algumas coisas já foram culturalmente rejeitadas, como a história, por exemplo, a história do véu, e a história das mulheres caladas na igreja, várias coisas culturais, elas já foram superadas. Então, o senhor acha que existem outros componentes culturais e esse seria um deles? Um componente cultural que também deveria Sim, ser... a cultura patriarcal, sem Aham. dúvida. Sem dúvida, a Bíblia foi escrita numa cultura patriarcal. E quando você faz a interpretação do Evangelho, você precisa buscar a essência do Evangelho, Uhum, certo? E trazer para os dias de hoje. Então, nós temos a ponte linguística. uhum. O Evangelho foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico. Nós temos a ponte temporal, era uma outra época, era um outro momento, era um outro tipo de povo no Oriente. Então, eu tenho uma ponte cultural imensa a transpor. Compreende? Uhum. O problema é que nós, numa cultura patriarcal ainda presente aqui no Ocidente, Uhum. branco, norte-americano, pensa nos filmes da Feiticeira e da Ginny é um Gênio, Uhum. ok? Um filme lá de trás, não é? Uhum. Quem é a Ginny é um Gênio? É uma gênia que está lá para fazer a vontade do marido. Uhum. Quem é do amo, melhor dizendo? Vamos. Quem é a feiticeira, a Samantha?
O marido chega em casa, ela tem a casa em ordem, a Tabata está arrumadinha, ela é a dona de casa. Uhum. Então é aquela visão Lucille Ball, né? Se a gente pensar nos filmes clássicos dos anos 60, anos 70, eu sei que estou indo longe para os mais jovens aqui, sinto muito. Mas o que é isso? É o padrão norte-americano. Mulher em casa arrumadinha, quando o marido chega, ela está toda arrumadinha, cabelo arrumadinho, maquiadinha, bonitinha, Uhum. certo? Uhum. E o marido chega em casa do trabalho de terno com uma pasta e ela está lá, a janta está pronta. Essa é o que a televisão tentou colocar para nós. Uhum. Isso é a televisão? Não, não é só a televisão, é a igreja. É o pensamento norte-americano típico, né, do cristão norte-americano branco. É isso aí. Qual é a realidade do mundo hoje? Qual é a realidade brasileira? Mulher trabalhando fora. Mulher trabalha jornada dupla, jornada tripla. É. Né? Então, peraí, o mundo mudou. Esse mundo da esposa em casa arrumadinho esperando o marido, esse discurso dos líderes de casais, você, mulher, tem que estar perfumada, arrumada para o seu marido. A mulher chega cansada, estressada de um chefe que fica o tempo todo enchendo a paciência dela, às vezes sofrendo assédio, sofrendo bullying. Não é fácil, não. Eu não tenho ideia do que é ser mulher hoje em dia, mas eu imagino que não é fácil. Ser uma mulher no mercado de trabalho tem que mostrar competência, tem que mostrar força, ganhando menos. Não é? Então, a gente tem que entender que esse padrão que a Bíblia propõe é o padrão daquela época. O padrão de hoje é diferente. Então, se as mulheres têm iguais responsabilidades, os homens devem também assumir a sua parte. Isso é da cultura? É da cultura. Mas o senhor não diria que... Porque houve culturas matriarcais. Há culturas matriarcais no mundo. Né? Uhum. Por exemplo, se você pensar no mundo animal, tem mundo animal, tem famílias, por exemplo, a elefante mais velha que manda no grupo, e o macho é banido do grupo. Quem fica lá? Os machos só filhote. Depois de uma certa idade, lógico que a idade de elefante é muito, muito grande, né? Mas o macho, com acho que 8 anos, coisa assim, ele é expulso do bando. Mas lá no leão é diferente. O leão, as leoas caçam para o leão comer. Então, peraí, vocês estão entendendo? Uhum. Quer dizer, no mundo animal, os seres se ajeitam. Na colmeia, quem manda é a rainha. No formigueiro, quem manda é a rainha. Então, depende do ambiente, depende do ser vivo que estamos falando. Você tem ajuntamentos matriarcais e ajuntamentos patriarcais. Isso é em função do quê? Da melhor preservação da espécie. Nós, hoje, qual a melhor forma de nós preservarmos a nossa sociedade? Qual a melhor forma de vivermos como seres humanos? Será que é diminuindo o valor das mulheres? Porque antigamente, o que acontece? Os homens iam para a guerra. A função do homem era fazer guerra. Uhum. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos. O homem voltava da guerra. Estava lá a música do Chico Buarque. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Uhum. Geram para os seus maridos os futuros filhos de Atenas, quando eles voltam cansados. Então, assim, a vida, essa música é muito interessante, é uma crítica, inclusive. Então, a gente precisa entender que o mundo daquela época não é o melhor padrão para hoje. Hoje nós estamos numa sociedade produtiva, sociedade de mercado de trabalho igual, e eu creio que nós devemos levar isso para todos os níveis, seja para a educação. A minha mãe foi pouco estimulada a estudar, porque a mulher tinha que ficar na cozinha. Mas hoje, qual de nós nega a sua filha no Brasil? Quem nega a sua filha a educação? Nenhum de nós. Então, por que na igreja nós vamos colocar as mulheres embaixo? Se nós estamos dando iguais oportunidades a homens e às mulheres. Eu acho que nós temos que evoluir. O senhor não acha que isso é a nossa forma? Só um segundinho, gato. Que é uma forma equivocada, às vezes até mesmo de ler Bíblia, porque o senhor falou aí sobre o sacerdócio. Nós somos todos reis e sacerdotes. Sim. Não é novidade. Mulheres poderosas na criação de filhos, a gente tem a Eunice Lloyd, Isso.
que já estão lá e Isso. já fizeram um trabalho excelente na criação de Timóteo. Priscila, que Quando devia ter ascendência, inclusive, sobre Áquila. O nome dela vem primeiro. vem primeiro. Nós temos também na história da herança que mulheres não herdavam, mas as filhas de Zelofeade, Isso. Deus disse que elas deveriam herdar. Então Deus nunca Corrigiu- pensou dessa maneira. Corrigiu a distorção. Né? É. Quando iam buscá-lo, Deus dizia qual era a sua vontade, só que as pessoas Isso. não seguiam, porque talvez tenha sido só elas ali que herdaram, não sei, porque depois não vem outros nomes. Será que isso não seria uma maneira nossa equivocada de ler Bíblia? Tem um texto também que eu acho muito interessante, o senhor falando sobre o trabalho feminino. A gente tem em Provérbios 31 uma mulher citada ali, que é uma mulher que vai ser qualificada para esposa de um rei. A esposa de um rei deveria ser só um ornamento. E o marido sentado lá batendo papo com os amigos e ela trabalhando Pois antes é. do sol nascer até depois E de é uma noite. mãe que Fazendo escreveu, negócio né? e tudo, Tá escrito que é E um o seu conselho de marido uma lá, mãe. louvando-a. É o conselho de uma mãe para um filho. No conselho de uma mãe para um filho rei, Case que bem. e ele vai falar, case com uma mulher trabalhadora. Né? por E a aí. mulher viradora, aquela mulher de Provérbios 31. Isso. Então, não seria uma forma errada que a gente escolhe o que a gente quer e a gente diz isso daqui é a interpretação correta, porque existem muitos exemplos bíblicos para equilibrar as coisas. Jesus andou com muitas mulheres. A ressurreição foi primeiro testemunhado pelas mulheres. Isso. Né? Eu não vejo esse privilégio masculino. Eu concordo com o senhor que tenha sido muito mais de uma cultura, que Deus não tinha outro vaso para escrever, teve que usar aquele que estava disponível. Deus poderia, mas é que tá. É porque a gente às vezes acha que a Bíblia é um livro que caiu do céu. Não, a Bíblia foi um livro escrito por gente, por Isso. homens. Até porque na época também não Mas daria um por crédito se homens. fosse uma mulher escrevendo também, né? Tá, mas a Ellen White escreveu. O Adventismo segue as profecias da Ellen White. Isso não é uma coisa nova, né? Sim. 1800 e tralalá, quase 1900. Então, assim, tem a ver com a cultura mesmo. Tem a ver com a cultura. Se você pensar no movimento pentecostal, a Igreja do Evangelho Quadrangular, eu acho que ela deve seu nascimento a Ellie Macpherson, não é esse o nome dela? Acho que sim. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as profecias da Ellen White. Então, num lugar onde a mulher foi usada por Deus, alguns vão dizer, tá vendo? É uma prova. É uma prova que não pode ser isso. Né? Então, mas assim, num lugar onde a mulher trouxe o recado, as mulheres foram valorizadas e está tudo bem. A Igreja Metodista do Brasil tem pastoras desde a década de 70. E está tudo bem. A igreja não se tornou um antro de homossexuais por causa disso, porque as pessoas acham que se der igualdade para as mulheres, os homens vão ficar fracos. Tal. Cara, isso não tem nada a ver. A gente precisa de homens fortes e de mulheres fortes. Sim. A gente precisa de um mundo mais justo. Eu estou cansado de ver mulher sendo assassinada todo dia. O Brasil mata muita mulher só porque ela é mulher. O cara esfaqueia, o cara atropela, o cara joga ácido, o cara queima, o cara dá tiro na cara. A gente está vivendo num país de muita violência contra a mulher. E a igreja não pode reforçar esse machismo estrutural, porque isso é machismo. Ah, é a cultura da Bíblia? É a cultura da Bíblia. Então, vamos melhorar. Ah, mas você está dizendo que tem que reescrever a Bíblia? Não, nós podemos ser melhores do que aqueles apóstolos foram. Porque eles ainda estavam presos a um ambiente em que o que Jesus fez na prática, eles não deram conta de fazer. Mas a gente hoje construímos uma sociedade melhor. Construímos uma sociedade mais plural. Eles viveram numa época... Vamos pegar o exemplo do Tiago. O Tiago chega para Paulo, Atos capítulo 21, ele chega para Paulo e fala assim, Paulo, estão dizendo por aí que você fala contra Moisés, que você ensina que os gentios não precisam guardar a lei, nem a circuncisão. Dá para você ir com esses caras aqui lá no templo, paga o voto deles, você faz lá o negócio também, só para as pessoas não ficarem dizendo. Aí Paulo é condescendente com Tiago, vai lá para o templo, é preso no templo, mas já estava profetizado que isso ia acontecer, e passa por toda aquela monte de confusão, até chegar lá e dar testemunho na casa de César. Foi o projeto de Deus para Paulo viajar com passagem paga até Roma. Mas a ideia de Tiago era o quê? Fazer média com a igreja judaica, que não aceitava a igreja gentílica.
Atos 15 está lá, é claro. Os judeus dizendo para os gentios: vocês de modo nenhum serão salvos se vocês não se submeterem à circuncisão e não guardarem a lei de Moisés. Mas são fariseus cristãos. São fariseus dentro da igreja. Não são Isso. fariseus inimigos do evangelho. É. São fariseus que aceitaram a Cristo e estavam vivendo no meio da igreja. Porque o farisaísmo entrou na igreja. Compreende? Aham. Então, estes fariseus estavam dizendo que os gentios deveriam se circuncidar e guardar a lei. Paulo vai dizer: esses que querem que vocês se circuncidem, É. eu queria que eles se mutilassem, ou seja, cortem pela raiz, como Orígenes fez. Não é? Então, você percebe que a igreja teve que aprender a evoluir culturalmente para sair do judaísmo e se tornar cristianismo. Mas só saiu do judaísmo porque o templo foi destruído. Se o templo tivesse de pé, até hoje ia ter uma igreja judaica. Mas por que acabou a igreja judaica? Porque Deus não deixou pedra sobre pedra. Eles tinham que fazer alguma coisa nova. O evangelho é vinho novo num odre novo. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não se coloca o cristianismo no judaísmo. Compreende? O que nós estamos vendo hoje é, muitas vezes, o cristianismo não quer evoluir. Mas o cristianismo evoluiu. Não é reescrever a Bíblia. É evoluir como experiência religiosa. Nós somos movidos pelo Espírito. O Espírito guia a igreja. Inclusive na produção da Bíblia. Mas o Espírito não está calado desde então. O Espírito continua falando. Nós temos que nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Ele inspirou a igreja daqueles dias que escreveu a Bíblia. Então nós temos que ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, mas nos permitirmos ser guiados pelo Espírito. E eu creio que se naquela época eles não eram capazes, muitas vezes, de compreender que não precisa guardar sábado. Paulo está escrevendo aos de Roma, tem gente que guarda, tem gente que não guarda. Mas por que Paulo é condescendente com Roma nesse ponto? Está cheio de amigo dele lá. Quando ele escreve o capítulo 16, saúda fulano, ciclano, beltrano. Tem um monte de amigo dele que é judeu, que guarda o sábado. Ele está querendo passar por Roma, descolar uma oferta para chegar até a Espanha. Ele está querendo financiar a viagem dele para a Espanha. Então, ele quer manter uma atitude amistosa com a igreja de Roma. Desculpa, Paulo, estou entregando você aqui agora. Mas o que Paulo está fazendo lá? É sendo compreensivo com a igreja de Roma, que é uma igreja que ele não evangelizou. Diferente da carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas ele fala: eu gerei vocês, ainda sofro dor de parto por vocês. Quem são os caras que estão aí pervertendo vocês? Vocês estavam indo bem. Então por que a carta aos Gálatas é dura? Porque é fruto do ministério de Paulo. Por que a carta a Roma é amena? Porque ele não lavra em terreno alheio. Ele não quer dar uma de gestor da igreja de Roma. Então ele vai devagar. Quem quer guardar, guarda. Quem não quer guardar, não guarda. Você compreende? Então Paulo sabia entender o momento de ser isso ou ser aquilo. Ele está sendo igual Pedro, mudando de atitude conforme a igreja? Tá. Eu fui forte com os fortes, fraco com os fracos, judeu com o judeu. Ele se adaptava à realidade. Então nós temos que aprender que o evangelho só sobreviveu 21 séculos por causa disso, por causa de adaptação. Nós temos que aprender a aplicar o evangelho para hoje. Então não é reinterpretar a Bíblia, não é reescrever a Bíblia, mas é viver os princípios do evangelho na nossa sociedade. Então eu creio que nós já estamos maduros o suficiente para entender que assim como judeu e gentio são iguais, homens e mulheres são iguais. Não é fácil, porque o texto bíblico não vai concordar comigo. Eu tenho que admitir, porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa. Mas eu não digo para minha mulher, seja submissa a mim, porque a Bíblia manda. Não. Eu falo: mulher, eu te amo. Bora lá, vamos resolver esse negócio. Hoje você está certa, ganhou. Amanhã eu estou certo. Então, vamos lá. Entendeu? Eu acho que é por aí. Eu trato a minha esposa como igual. Criei minha filha para ser igual. Ensino no meu templo, no meu púlpito, no meu púlpito, eu ensino a igualdade. Agora,
Se a mulher quiser dizer, não, meu marido é que manda, fique à vontade. Cada um sabe como vive melhor, né? Uhum. Continuando nesse assunto, esse assunto também é bem interessante. O que o senhor falou assim de um bom diálogo e de repente o melhor, vamos colocar assim nessas palavras assim, bem simplórias, o melhor argumento ali para a ocasião de um casal prevalece. A gente tem muito disso também, É a né? melhor decisão. É a né? melhor decisão, o que é bom para o casal, o que é bom É. para a família, a gente vai chegar e vai acatar, falar, sério, você tem razão nisso e tal. Mas se numa determinada situação onde Deus for cobrar uma responsabilidade do casal, ele cobraria de quem tomou aquela decisão, ele cobraria do homem por a Bíblia estar dizendo que o homem é o cabeça do lar. Então, de onde vem isso? Vem da narrativa do Gênesis. Você só está me fazendo essa pergunta em função da narrativa do Gênesis. Porque na narrativa do Gênesis, a mulher comete o erro, certo? A mulher cede à tentação e ela é apontada como aquela que induziu o homem a pecar. Tanto que é isso que Paulo vai dizer. Isso. A mulher, né, que ela foi lá e levou o homem a pecar. Mas ela vai ser redimida por meio da maternidade. Isso. Então a mulher trouxe a morte ao mundo. Paulo, de forma sutil, está dizendo: a morte entrou no mundo por culpa da mulher, porque a mulher levou o homem ao pecado. Mas, por outro lado, é a mulher que dá a luz, é a mulher que traz a vida. Então, se ela trouxe a morte, ela também traz a vida. Ok? Sim. Na narrativa bíblica, Deus só responsabiliza o homem. Maldita é a terra por tua causa. Uhum. Embora o homem tenha tentado culpar Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Yes. E aí Deus fala, Eu não estava nem pensando nisso, né? maldita é a terra por tua causa, É. porque você desobedeceu. Então, Deus responsabiliza o homem. E aí vem todas as teorias em cima disso, entendeu? Mas o que eu queria que as pessoas entendessem é que essa narrativa, ela é patriarcal. Ela é uma narrativa construída por homens exatamente para culpabilizar a mulher. Entendeu? Ela já é a origem do patriarcado. Mas aí o senhor não está tirando a inspiração? Os 11 primeiros capítulos da Bíblia, eles são míticos. Eles são míticos. São formas de contar a história. São formas de contar a história. Eu sei que isso é complicado de dizer, não é? Mas as outras culturas têm diferentes formas de contar a origem da vida. E, em geral, é um homem e uma mulher, porque nós sabemos que a vida é assim, né? A gente vem de um homem e de uma mulher. Então, as outras tradições, se você pegar a tradição hindu, a tradição africana, você tem os índios, os incas, todas as culturas antigas, os egípcios, os gregos, todos têm uma forma de narrativa de como começou a vida. E elas são diferentes da Bíblia em algumas coisas, mas são parecidas com a Bíblia em outras. Então, eu não tenho dificuldade. E se chegar assim, se eu chegar no céu, eu queria conhecer Adão, e Deus falar assim, Adão? O primeiro homem. Não, cara, não foi assim, não. Não, mas não estava escrito lá. Mas foi do jeito que contaram a história. Mas vem cá, deixa eu te contar os primeiros aqui, como é que foi. Eu não vou... Meu Deus, eu fui traído, eu fui enganado. Oh, céus, foi assim? Não. Eu não tenho dificuldade se chegar lá no céu e perguntar, cadê a Eva? Eu queria falar com a Eva, aquela miserável. Não, que Eva, cara? Não, a mulher que deu o primeiro fruto. Não, rapaz. Você quer ver? Vou pegar uma outra história, então. Uma outra história que é da mesma época, Caim e Abel. Ok? Faz sentido a história de Caim e Abel? Caim matou Abel porque o culto de Caim não foi aceito, o culto de Abel. Não faz muito sentido. Quando você pensa o motivo mesmo, por que Deus aceitou o culto de Abel e não o culto de Caim? Não, porque Deus é animal, gosta de sangue e tal. Honestamente, essa história não cola. Tenta ler, tenta ver se faz sentido o motivo. Né? Mas se você pegasse... Eu estava uma vez numa fazenda, fui pescar.
E aí o cara estava me contando, tá vendo essa cerca aqui? Esse aqui é o terreno do vizinho. Então, meu vizinho vai fazer uma horta aqui. E eu vou pegar as minhas cabras e vou levar para o outro lado da fazenda. Porque senão as minhas cabras vão passar pela cerca e vão comer a horta dele. E eu não quero ter problema com o meu vizinho. Na hora que o cara me falou isso, eu falei, meu Deus, Caim e Abel. Os animais de Abel comiam os vegetais de Caim. É o primeiro conflito entre agricultores e pecuaristas. O que está escrito lá? Como é que a violência entrou no mundo? Como é que a morte entrou no mundo? Quando os pastores e os agricultores começaram a se desentender. Porque os animais dos pastores comiam a horta dos agricultores. Aí faz sentido. É Você um tá pensamento entendendo? bem disruptivo. Você está entendendo? Para você que está me ouvindo aqui e que já acompanhou um monte de episódio aqui, deixa eu te falar que é bem disruptivo. Eu gosto de ouvir outras opiniões. Eu não concordo. Eu me encontrarei com Adão e Eva no céu. Para mim faz sentido Caim e Abel. Porque eu acho que faz sentido, porque eu nem vejo que Deus aceitou o culto de um e de outro. Eu vejo que Deus aceitou um e outro, e não outro. Né? Como está escrito lá no Novo Testamento. Mas eu acho que eu acho isso aqui muito saudável. Claro. Entende, pastor? Eu acho que esse fechar portas para opiniões diferentes que faz com que a gente seja, às vezes, pessoas intolerantes. Pessoas que não sabem conversar, e a gente diz, não, como o pensamento dele é diferente, eu não vou trazer, eu não quero ouvir, e você, para mim, é anátema. E eu vejo que às vezes a gente tem uma postura muito assim, não, eu não quero ouvir sua opinião diferente. E se você conseguir? Eu acho que isso é muito a postura de quem não tem as coisas muito fundamentadas dentro de si. Porque aí elas balançam com a opinião do outro. Ou você sabe o que você crê, ou você não sabe em que você crê. Então, você usou a expressão, as coisas muito bem fundamentadas. Isso. Então, quais são os nossos fundamentos? Essa que é a questão. É por isso que a gente chama de fundamentalismo. Por que nós estamos perdendo os jovens hoje na igreja? Porque os jovens agora são universitários. Pode ver que a grande crise da igreja hoje é os jovens universitários. Até a adolescência eles estão lá na igreja. Quando eles vão para a universidade, a gente perde eles. Por que a gente perde eles? Porque a gente quer defender a Bíblia como ciência. A gente quer defender a Bíblia como se a Bíblia fosse exata descrição dos fatos. Compreende? Aí quando ele vai para a universidade, ele vai ver por história, por antropologia, por biologia, que tem um monte de outras coisas que é difícil você explicar pela Bíblia. Nós gostamos daqueles caras que falam, não, tantas coisas da Bíblia estão certas, tantas coisas, a ciência confirma a Bíblia. Em muitas coisas a ciência confirma a Bíblia. Mas em outras coisas, a ciência oferece alternativas. E o jovem, ele quer estar aberto para crer numa coisa e pensar melhor na outra. Isso. Entendeu? Isso. O que acontece é o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma de Jesus Cristo. Isso. Eu não tenho dúvida nenhuma do Evangelho. Eu só estou dizendo que eu não preciso defender com unhas e dentes, de forma fundamentalista, que a Bíblia está literalmente contando os fatos exatamente como eles foram. Entendeu? É como se a Bíblia fala que o dilúvio de Noé cobriu toda a terra. A gente sabe que não tem água para cobrir toda a terra. Então o dilúvio foi local. Qualquer pensador um pouco mais exigente vai entender que foi local. Né? Até eu falo, porque está lá na narrativa bíblica, né, que as águas cobriram a terra 7 palmos. Quem mediu? Quem estava fora morreu afogado. Não contou a história. Quem estava dentro não pode ter medido, não estava enxergando. Então, quem é que disse que as águas cobriram a terra 7 palmos? É por isso que se fala que enterrar alguém 7 palmos. Essa é uma forma de contar uma história. Houve um grande dilúvio, houve uma grande inundação, muita gente morreu, a humanidade quase foi exterminada. Talvez daquela região tenha sido exterminada, sobrou uma família. Eu acredito no fato do dilúvio.
Não tenho dúvida de que houve um dilúvio. Que houve o justo Noé. Você compreende? Agora, quantos paus Noé fez a arca? Se os animais todos estavam lá, isso para mim não é necessário. O canguru não saiu da Austrália para chegar na arca de Noé. O canguru já estava na Austrália. Os animais que só existem em Madagascar não tiveram que entrar na arca de Noé para depois voltar para Madagascar. Eles sempre estiveram em Madagascar. Então essa ideia de defender literalmente a Bíblia é que faz os terraplanistas doidos. O terraplanismo é o fundamentalismo. Você entende? Então eu não me vejo na obrigação hoje de defender literalmente os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Só isso. E eu vejo também a Bíblia, eu vejo que a Bíblia não precisa de defesa. A Bíblia a gente precisa conhecer. De estudo, mas precisa de estudo. Claro, e precisa de pensamento sobre, precisa de você conhecer e de você se firmar naquilo que você está vendo. A Bíblia tem diferentes tipos de textos, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem alegoria, a Bíblia tem coisas muito diferentes ali. E a Bíblia é possível de ser interpretada. Ela deve ser interpretada. Só que eu vejo que às vezes a gente se pega em algumas picuinhas e a gente briga por coisas. Você pensa assim, eu penso assim, a gente não pode conversar. Né? O que eu acho mais complicado no Evangelho é quando a gente não quer mais conversar. E a gente aponta o dedo para o outro e diz, você está errado e eu estou certa. Né? E o que o senhor está falando aí, isso acontece muito. As crianças não são treinadas, não são levadas a pensar, elas não são educadas na palavra e, de repente, elas começam a ver um mundo novo, esquecem tudo que aprenderam ou balançam na fé. Por quê? Porque as coisas que precisavam estar sedimentadas não estavam sedimentadas. E eu vejo que a igreja se furtou muito ao debate, muito tempo. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era pequena, eu era de uma igreja pentecostal e o meu pastor dizia que a bola era do diabo. Eu não sei se o senhor acompanhou essa época aí, uma época em que a gente não podia assistir televisão. A gente tinha time da igreja, graças a Deus. Que bateria era do diabo. Bateria era do diabo. O senhor mesmo estourou aí num Reels do Instagram falando sobre a tatuagem. E as pessoas pegando textos nada a ver. Para dizer que tatuagem não pode. Aliás, aproveita para dizer aí, para libertar o povo, então, pode? É o que eu falo, essa questão da cultura... Ela se adapta. A gente fala, estamos reinterpretando a Bíblia, nós já fazemos isso há muito tempo. O que o Ed René disse que temos que reescrever a Bíblia foi nesse sentido. Né? É que a gente precisa ler a Bíblia de uma forma contemporânea. Ele não falou nenhuma heresia. Entendeu? A gente crê em Jesus. Né? O que Paulo fala? Eu quero pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. Então, existem coisas que são fundamentais na nossa fé e são inegociáveis. O problema é que a gente fica brigando, é o que eu falo, não é por defender Deus. Tem gente que está brigando com o mundo, com a ciência, com a academia, não para defender Deus, para defender a sua interpretação fundamentalista da Bíblia. Isso é diferente. É diferente. Eu não estou discutindo ateísmo e teísmo cristão. Tem gente que fica brigando para defender a literalidade da Bíblia, quando a Bíblia é um livro cheio de alegorias. Bom, mas vamos lá. Então, já foi pecado um monte de coisa que hoje não é. Né? Dançar era pecado. Hoje se dança dentro das igrejas. É lógico que aquela dança chata, feia, rodopiando, mas... Mas é mesmo. Mas quem dança daquele... Acabou de dar um corte. Mas quem dança daquele jeito lá, é muito provável que dance também em outro lugar. Então já foi pecado dançar, hoje se dança dentro da igreja. Já foi pecado beber. Eu sou abstêmio, mas tem muita gente hoje que não condena um copinho de vinho num jantar romântico. Ou até uma cervejinha. Nossos irmãos luteranos não abrem mão disso. Então, assim, um monte de coisa que é pecado num lugar não é pecado em outro. Às vezes eu falo para as pessoas, tem igreja que tem fumódromo nos Estados Unidos e na Europa. Grandes teólogos e grandes pastores fumam na Europa. No Brasil, eles não podiam nem pregar no púlpito, que se alguém vê um cara fumando e ele for pregar, o povo sai da igreja. Uma boa parte charuto, né? Charutão. E os alemães bebem cerveja, todos eles. Sim, né? é cultural para eles.
Então tem certas coisas, o futebol era proibido, por quê? Porque o pessoal queria o povo na igreja, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Então de noite proíbe o tinha futebol. jogo, Proíbe o futebol. É. Então é mais fácil proibir do que Pensar sobre. pensar. Então, infelizmente, nós já reformulamos um monte de coisas. Entendeu? Já foi pecado namorar beijando, né? O pessoal fazia namoro de corte. Aí descobriram um monte de casamento ruim, infeliz, Isso pararam é com esse sério. negócio. Falaram, não, vamos namorar direito, porque esse negócio de conhecer depois que casa não está dando certo. Deu ruim. Então, tem muita coisa que a gente já refez, já reviu. Então, quando alguém fala que temos que repensar outras coisas, nós vamos continuar fazendo. A gente não está mais com a Bíblia. A Igreja Católica, até eu estava pensando isso hoje de manhã. Quando é que a igreja mudou da missa em latim? Na década de 60, gente, com o Concílio Vaticano II. A missa foi em latim até o ano que eu nasci. É muito recente, né? O ano que eu nasci, as missas eram em latim, o povo não entendia nada, só falava amém. Caramba, e mudou. Né? Hoje o padre vai lá, eu estava pensando, né, como é que é o missal deles, como é que é aquela leitura do evangelho, palavra do evangelho, e até pouco tempo atrás isso era em latim, ninguém entendia nada. Então a igreja precisa evoluir. Ficam condenando as paredes pretas. Deixa os caras pintar a parede preta, qual o problema? Porque fica lá a luz, é um culto ao homem. Cara, deixa o povo fazer. Daqui a pouco essa moda passa e vem outra. A parede amarela. A gente sacralizava. Já teve de toda cor. A gente sacralizou outras coisas e depois dessacralizamos. E esse é um processo que não para. O evangelho está acima disso tudo. Porque o evangelho está na África, na Ásia, está na Europa, está nas Américas. O evangelho está em todo lugar. Por quê? Porque o evangelho é um conteúdo diferente da cultura. Isso. Jesus está acima da cultura. Isso, amém. Compreende? Então, ainda que a cultura mude, ainda que a liturgia mude, que o culto mude, Jesus não muda. Isso. O que a gente tem que defender na Bíblia? Por que a Bíblia é fundamental para nós? Porque Jesus hoje aparece muito pouco e para poucas pessoas. Eu ouvi hoje um testemunho de um cara que estava reunido lá, coisa no Instagram. Estava numa reunião lá com os pastores indígenas, eles conseguiram chegar numa tribo, numa alcançada, e quando ele chegou lá, o pajé falou, vocês são aqueles que vieram trazer para nós as notícias. Tem um homem de branco que tem aparecido e falado conosco algumas vezes, dizendo que eu tenho que ouvir as palavras que vocês vieram trazer. É a mesma coisa que o anjo que foi na casa de Cornélio. Mas isso dizem que Jesus está aparecendo lá no Islã, para os muçulmanos. Tem muita então, história. Jesus aparece, mas para pouca gente. Por onde a gente conhece Jesus? Pelos evangelhos. Por quê? Porque foram as pessoas que andaram com Jesus e receberam dele a ordem. O que vocês estão vendo, o que vocês viveram, disso vocês vão ser testemunhas. Quando eles estavam morrendo, eles perceberam, nós temos que deixar nosso testemunho. Vamos escrever. A comunidade deles, que andou com os apóstolos, resolveu escrever para preservar o testemunho. Porque de início eles achavam que Jesus ia voltar logo. Já que Jesus está demorando, olha Lucas dizendo, muita gente já empreendeu a tarefa de escrever. Eu resolvi fazer um relato ordenado. Isso. Ele está pegando Marcos, mais que é uma outra fonte, mais outras coisas e constrói o seu evangelho. Está lá escrito, gente, que o evangelho não caiu do céu, o evangelho foi uma pesquisa, o evangelho foi escuta, o evangelho é um texto produzido. O Espírito Santo está nisso? Tá. Mas ele está agindo por meios naturais, não são meios sobrenaturais. Então, o que é a Bíblia? Agindo pela percepção de quem escreveu também, né? O que é a Bíblia? Pela língua de quem escreveu, A pela Bíblia percepção de mundo, né? Pela visão de mundo de quem Isso, a escreveu. Bíblia é o relato muito daqueles que andaram com Jesus e nos deixaram a história. Agora, se eu encontrar hoje um outro Jesus, um Henrique Cristo aqui, nosso vizinho, não está batendo, não bate com Jesus de Nazaré. Então, peraí. Então, esse é falso Cristo, é um anticristo. É um falso Cristo. Eu só vou encontrar o Cristo verdadeiro se ele for igual ao que
apareceu aos apóstolos. Ao Se testemunhado, não, é um né? falso. É. Virão outros Em menor, dizendo né? que sou eu. Mas não será. É. Então vocês fiquem atentos. Então a Bíblia é a nossa referência. Compreende? Por Aham. quê? Porque é o testemunho daqueles que andaram, que viram Jesus. É isso que a gente precisa ter. A essência da Bíblia é Jesus. Uhum. Assim como a essência do Antigo Testamento é a antiga aliança, a gente tem que interpretar o Antigo Testamento como antiga aliança. Isso, E interpretar o Novo Testamento como nova aliança. O Isso. centro é Jesus Cristo. isso. Eu posso até dizer que o antigo aponta para Cristo, Uhum. mas são duas coisas diferentes. Não posso dar o mesmo peso, o mesmo valor para duas coisas distintas. Uhum. A antiga aliança passou, a nova aliança é eterna. Acabou. Está escrito em Hebreus, não sou eu que estou inventando. Isso. Está escrito lá. Então a gente precisa parar de tentar colocar tudo em pé de igualdade Isso. quando a Bíblia mesmo diz que não é igual. Mas por quê? Porque as pessoas querem defender a Bíblia e não Deus, Uhum. e não Jesus, É. e não a revelação do Espírito. Eu sei que é difícil você falar que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Aí cada um vai dizer uma coisa, mas o Espírito, quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz. É, igreja. É a igreja. Muito Então, bom. o que o Espírito disse às 7 igrejas da Ásia, que eles estavam vivendo naquele momento, aquilo que está lá. Uhum. Nós temos que ouvir o que o Espírito diz para nós. Então, eu sou a favor que a gente use a Bíblia como a nossa referência, mas que a gente tenha diálogo com a cultura, porque é isso que o cristianismo vem fazendo há 2000 anos. E ficar pensando, Transformando a cultura, inclusive, né? salgando. Transformando. Nós é. somos o sal. Exatamente. Por que nós somos o sal da terra? Porque a gente está na terra. Porque É. nós somos a luz do mundo. Porque nós estamos no mundo. Uhum. Agora, se eu me aparto, eu perco a minha função. Se eu não dialogo, né? Isso. Entendeu? Só que eu Aham. não preciso querer que o passado seja melhor. Está lá em Eclesiastes, não diga que os dias passados eram melhores. É, jamais Não dirias é? isso com sabedoria. Então, eu penso que nós podemos construir uma sociedade melhor. A gente pode influenciar para que o mundo melhore. E uma das formas para fazer isso é ser menos fundamentalista e mais dialógico, né? Uhum. Conversar um pouco mais com as pessoas, ouvir as outras pessoas. Esse Entendeu? papo é chocante. Foi o que a gente conversou nos bastidores, né? Que a gente É falando um pouco, de redes sociais, das um pouco bolhas. herético para muita gente, mas paciência. Mas olha, eu creio em milagre, eu oro pelos enfermos, eu mesmo já fui curado, eu creio em milagre, eu É creio batizado no Espírito eu creio, Santo. sim, eu creio Ai, na pronto. ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que ele nasceu da Virgem. Então eu não sou. Então não desliga aí. eu não Dá sou, hate. eu não sou um liberal que não crê em nada. Não, eu creio. Eu creio. Eu creio que existiu o profeta Moisés, eu creio que existiu Jeremias. Eu creio nessas coisas, entendeu? Agora, eu entendo a Bíblia como livro. É. A Bíblia é livro. É livro. É palavra de Deus? É, porque é o que Deus falou com aquelas pessoas. Uhum. Mas Deus continua falando também hoje. Então vamos ouvir. Muito bom. O que a gente estava conversando nos bastidores sobre rede social, sobre as bolhas, a gente ouvir sempre as mesmas coisas. E é tão interessante quando você pesquisa uma coisa, as redes sociais só mandam aquilo para você. né? Esses calvinistas chatos eu não aguento não, gente. Esses calvinistas fundamentalistas são doses. E daí, quando O você senhor ouve, é arminiano? Também não, porque o arminianismo tem coisa que não convence. Ai, O calvinismo não me convence, o arminianismo não me convence. Os dois Aí têm pra pontos você que não falhos. tá entendendo nada disso, São vai sistemas ler, teológicos. vai estudar, vai ler, vai escrever. Vai ler, vai estudar. E- Eu fui calvinista, eu fui presbiteriana, e eu defendia, eu estudava, eu lia, hoje não sou mais. Né? Mas às vezes o que falta mesmo é a gente sentar e ler. E você não precisa receber tudo, você tem a liberdade de pensar De ser, e de né? conversar com o Espírito Santo e de crer, né? Deus não tem problema com gente que pensa. Ele fez gente que pensa. Deus não está nervoso com Não isso. tá nervoso. Os sistemas teológicos existem para facilitar, entendeu? Agora, eles tentam decifrar os mistérios do universo. Isso. Mas não adianta. O calvinismo não consegue me convencer. Por quê? Porque eu caio num determinismo. Isso. Entendeu? Se eu disser que Deus está no controle, tudo é culpa de Deus. É. Ponto. É.
Entendeu? A bagunça Simplificando. é ele, né? Simplificando é isso. Se Deus está no controle, tudo é culpa de Deus, então eu estou fora. O arminianismo também não é satisfatório, porque tem ponto que ele não vai responder adequadamente, entendeu? Então são sistemas teológicos que têm lacunas, né? Mas exatamente porque um foi feito para contrapor ao outro, por isso que eu acho que eu não preciso ser nenhuma coisa nem outra. Porque o calvinismo foi uma proposta, Isso. aí quem não concordou escreveu a sua discordância, são os Isso. remonstrantes, né? E aí depois o pessoal reafirmou os pontos. Isso. Então é uma questão de doutrina teológica lá da Bélgica, da Holanda. É coisa de lá, de 400 anos atrás. Então deixa os caras brigar lá. Eu estou em paz aqui, né? Estou tranquilo. A gente fica com Deuteronômio, acho que é 29, que diz que as coisas escondidas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. Simples assim. Para mim, o problema é você tentar colocar Deus num sistema teológico. Verdade. Entendeu? Eu não consigo colocar Deus num sistema teológico, porque para mim Deus é mais. Então, se eu digo que não, Deus só age assim, quem te disse? Exatamente. Não, a forma de Deus agir é dessa. Rapaz, ele é Deus. Tem uma música que ninguém explica Deus, né? É por aí. Então, por isso que eu não sigo nenhum sistema. Porque todos eles tentam explicar como funciona a matemática divina. Como se isso fosse possível. Como Deus age na história. Eu não sei. Deus age da forma que ele quer. Então, o Deus que eu creio é livre, Senhor e soberano. Ele faz o que quer, quando quer e como quer, com quem quer. Deus exalta, Nabucodonosor, em Daniel 4, é muito interessante, é posto na boca dele essa fala, né? Ele exalta e abate a quem ele quer. Entendeu? É isso aí. Ele fez o universo porque quis, governa o que quer, entrega o que quer entregar, deixa ao acaso o que quer deixar. E vai permanecer desse jeito até quando ele quiser, né? Exatamente. A hora que ele estiver satisfeito, ele para, muda o jogo, muda as regras do jogo. Deus é o cara que, se ele quiser, ele muda o jogo. Acabou. Não, mas o senhor não é assim? Fala, até aqui foi. Daqui para frente eu vou fazer diferente. Ele fez isso na Bíblia. Ele deu a lei. Depois ele foi lá e revogou a lei. Nova aliança. Ele falou uma coisa lá, depois em Ezequiel ele falou, agora não vai mais ser assim. Acabou. Ele disse, eu visitarei a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração. Em Ezequiel 18 ele fala, não vou mais visitar a iniquidade do pai no filho. E quem é que disse para Deus? Não, Deus só falou que ia fazer. Falei, mas agora não vou fazer mais. Ponto. Né? Estou chateado com o senhor. Problema é seu. Então tá lá, na Bíblia, Deus não muda. Tá lá na Bíblia. Deus como pessoa não muda, mas a forma de Deus agir depende de Deus. Deus faz o que ele quer. Então é que tá, o calvinismo não me satisfaz por isso. Ele aprisiona Deus. Entendeu? Para mim, Deus é muito maior do que isso. Deus está acima das considerações, das modulações, das definições. Para mim, Deus é outro. Pastor, eu queria falar um pouquinho ainda com o senhor sobre o desigrejado. Qual é o papel da rede social? Qual é o papel das mídias na igreja hoje? A gente tem muitas pessoas machucadas com a igreja, muitas pessoas que não querem mais congregar, embora seja uma ordem bíblica lá de Hebreus 10, 23. Congregando online. Então, tem muitas pessoas considerando a sua igreja aquela mensagem que eu ouço online ou aquele relacionamento que eu tenho online. O senhor, como pastor, deve receber aí muitos pedidos de aconselhamento. Eu mesma já recebi no meu Instagram muitos pedidos de aconselhamento online. Qual o papel da igreja? Qual o papel da mídia na igreja? Para mim, o aconselhamento tem que ser pessoal, né? A gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Agora, é pelo menos um paliativo momentâneo para aquela pessoa que está em crise. Sabe aquele médico que você chega lá num quadro, ele fala assim, vou entrar com essa medicação para te tirar da crise. Mas isso aqui não é a solução do seu problema. Depois nós vamos entrar com o tratamento. Então eu diria que o desigrejado que está procurando igreja, a rede social é um bom lugar para ele procurar. Porque como é que a gente procurava igreja antes? Mas isso não é só igreja, não. A gente tem que aprender que a lógica do mundo mudou. Como é que você comprava antes? Você pegava seu carro,
parava numa avenida Isso. e entrava num monte de lojas e Uhum. andando pela calçada. Aí Isso. inventaram um shopping center. O que é um shopping center? Todas as lojas que você precisa num único No lugar, mesmo inclusive lugar. com praça de alimentação para você ficar lá um dia inteiro, É. ok? Uhum. Então tá. Como é que você escolhia igreja? Você ficava visitando a igreja, Isso. assistia um culto aqui, um culto ali, um culto lá. Como é que você faz compras hoje? Muito Você entra na online. internet, vê lá o produto, vê a loja mais perto, vai lá e pega. Às vezes encomenda e recebe em casa. É só isso. O que é rede social hoje? É a forma como você procura qualquer coisa. Você vai procurar um salão, um dentista. Você vai lá, ó, tem um dentista tal. O que você faz hoje? Você vai lá ver se tem rede, se tem avaliação. Tô certo? Isso. Não é assim que a gente faz? É. Então, na verdade, nós incorporamos as redes sociais para tudo, para qualquer pesquisa de qualquer produto que a gente vai consumir. E desculpem, a religião é produto. É produto. Então a pessoa fala assim, pô, eu estou morando aqui em Brasília. Deixa eu ver que igreja que tem aqui em Brasília. Vamos primeiro no Maps aqui, as igrejas próximas. Aí ele olha a foto, ele vê o pastor, ele vê se tem um canal, ele Como é o assiste louvor, né? ele assiste um culto. Então, na verdade, ele já está procurando uma igreja. É, Uhum. Você verdade. compreende? Uhum. Isso já é um bom sinal que ele já É. está começando a ficar curado. Já está querendo achar uma igreja. E aí ele encontra uma igreja que o culto parece legal. Ele escuta uma pregação, escuta outra. Então, é isso que está acontecendo hoje. Quando a pessoa chega lá na PIB hoje, ela chega, oi pastor, tudo bem? Eu nunca vi a pessoa, mas ela já me viu. Isso. Ela já entrou na rede, já foi lá no YouTube. Há um tempo atrás eu convidei um pastor para pregar lá. E ele nunca tinha estado na PIB. Mas 2 dias antes eu escrevi para ele uma mensagem, quanto à roupa, venha da forma que você quiser. Eu não uso paletó, mas fique à vontade. Mas como eu sei que você é inteligente, eu imagino que você já foi no YouTube dar uma olhada. Falou, já fui, já fiz isso. Você está entendendo? É. Então é isso. Até o cara que foi convidado para ir lá na igreja, eu faço isso hoje. Quando alguém me convida para pegar numa igreja que eu nunca fui, eu dou uma olhada para saber como é que é o ambiente, como é que eu vou me vestir, como é que eu Isso. devo falar. É uma ferramenta que nos facilita a vida. Uhum. Então a igreja que não investe em mídia, ela não vai ser achada, a não ser por aquele que está procurando uma igreja. Vi aquela igreja. A moda antiga, né? Essa Aí igreja. você usa o marketing do templo. O templo bonito, o templo chamativo. Você está entendendo? Uhum. A gente sempre usou marketing. Antigamente era o templo, era a torre. Quem tinha a torre alta, quem tinha a igreja bonita, a fachada bonita. Lembra a época recente da foto do pastor e da mulher dele? Que coisa No mais outdoor. horrorosa, que coisa mais horrível, né, que se fez nesses dias, né? Era a foto dela e um slogan da igreja: aqui você será amado. Coisa mais brega, né, gente? Mas o que é isso? O que é isso? Marketing. Para que o povo que passa na rua, que passa de ônibus, que passa de carro, veja a igreja. A gente queria ter as igrejas onde? Nas avenidas onde passava ônibus. Isso. Verdade. É. A lógica hoje mudou. É. Hoje, como é que você quer ser chamativo? Você tem que ter estacionamento, porque as pessoas usam carro, e você tem que ter rede social para que as pessoas te encontrem antes. Então, é uma ferramenta de busca. Né? Agora, se o que eu entrego é o evangelho, e se o que a pessoa está buscando é o evangelho, isso vai ser bom. Eu pretendo fazer isso, né? Entregar o evangelho. Pregar o evangelho. Que o nosso culto online não seja para que as pessoas nunca mais voltem ao templo, mas para que as pessoas se animem a voltar para um templo. E eu tenho tido esses testemunhos de gente que estava desinteressada, não queria mais saber de igreja, primeiro viu no Instagram, aí ficou interessado, começou a assistir as pregações, aí foi para o YouTube, começou a assistir os cultos, e agora já me escreve assim, estou procurando uma igreja. Tem uma PIB aqui. Que legal. Ela falou, PIB é o seguinte, é a primeira igreja batista, mas cada igreja batista É uma igreja. é uma batista. igreja de batista. Então não quer dizer que a igreja aí é igual aqui, não quer dizer que o pastor aí pensa como eu penso aqui. Mas procure as igrejas, vai nas suas cercanias. E às vezes eu até dou uma olhadinha, vejo, encontro ali, eu procuro para a pessoa no Maps, vou lá dar uma olhada, acho que a igreja tal é legal, dá uma visitada lá. Eu mando as pessoas para a igreja. É o que eu estou fazendo, entendeu?
Acho que é meu trabalho. Uhum. Já que está surgindo um pequeno grupo de pessoas que me pedem o conselho, eu podendo aconselhar a que volte ao templo, é o que eu estou fazendo. Mas eu diria que é para tirar as pessoas da crise, trazer as pessoas de volta para a igreja. Uma pesquisa nos Estados Unidos indicou que 30% dos desigrejados, não sei se são 30 ou 50, em 5 anos vão voltar a procurar uma igreja. Mas eles vão querer um outro tipo de igreja. Que o foco não seja dinheiro, que não seja igreja cheia de atividades, ou seja, que exija dele tempo, entendeu? Aham. E que seja uma igreja que seja acolhedora com todas as pessoas, que é uma igreja que não tenha preconceitos. É. E aí nós vamos ter dificuldade para trazer os nossos jovens de volta. Porque os nossos jovens não toleram mais o preconceito. Nas universidades eles aprenderam a não ser preconceituosos. Vocês compreendem? Uhum. E nós, as igrejas, ainda não estamos preparados para termos pessoas que sejam tão abertas para os relacionamentos. Esse vai ser um desafio legal. Já está acontecendo, né? E vai ser mais interessante daqui para frente. É. Uau. Papo chocante, pastor. Eu não sei se o senhor sabe, o nosso lume é trazer luz. É isso aí. É. Então, assim, esse bate-papo é muito esclarecedor. Às vezes a gente está assim, ó. Daí a gente traz pessoas que pensam diferente, e a gente vai, né? Ampliando a visão. Vai é. ampliando a visão. O evangelho é isso, né? É. É luz, é trazer conhecimento, desde que se procure o conhecimento, né? O conhecimento. Lembra daquele antigo hino? Cristo é a luz que veio ao mundo, é a luz que ilumina todo homem, ele vai voltar. Então, assim, É. Jesus fala: enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo. Isso. Aproveitem enquanto é dia. Paulo vai escrever isso. É. Aproveitem para fazer a obra enquanto é dia, porque vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Então, nosso trabalho é sermos luminosos. Isso. Não é fácil ser luz o tempo todo, mas é possível. A gente reflete a luz de Cristo. Amém. É, muito bom, muito bom. Eu queria te agradecer por esse bate-papo incrível, foi muito bom. Espero que não fique só no primeiro. A gente tem costume de receber várias vezes É. o mesmo convidado. É. Então, assim, que as portas aqui para o senhor estão abertas. Foi muito bom o papo, muito esclarecedor, muito instrutivo, né? Muito instrutivo. E eu queria que você deixasse suas considerações finais nessa câmara aqui, falasse com o seu público, o nosso público, que está te conhecendo agora pela primeira vez. É, pessoal, cuidado. Cuidado com vocês ouvem a meu respeito. Tá falando sério, né? Falando sério. Os rótulos e as generalizações tendem a ser injustos. Então, às vezes, por causa de uma fala de uma pessoa que as pessoas nem conhecem direito, as pessoas vão te rotular, te classificar, e é o processo hoje, né, do cancelamento, né? Então, é rotular e cancelar. Eu, graças a Deus, não estou preocupado, né, em colocar um rótulo na minha testa, mas eu estou preocupado em ser autêntico, ser verdadeiro, ser sincero. E esse sou eu, com as minhas dúvidas, com as minhas perguntas, com os meus pensamentos, com as minhas reflexões. Tenho muita convicção em Jesus Cristo, tenho muita convicção no poder do Evangelho, tenho muita convicção no valor da igreja. Tenho, como eu disse no começo, muita certeza de que Deus me chamou para pastorear e sei da responsabilidade que isso representa. Faço isso com muita alegria. As redes são uma experiência nova e pretendo usá-las para o bem, para fortalecer pessoas, para encorajar pessoas. E tenho, sim, uma preocupação, preparar melhor a igreja para as próximas décadas. Eu não sou saudosista, eu não acredito que o tempo vai voltar. Eu acredito que nós já vivemos um grande avivamento lá atrás e hoje nós temos que nos preparar para enfrentar os novos anos que serão diferentes. E a melhor forma de fazer isso é pensarmos, refletirmos e procurarmos avançar. Mas, eu costumo dizer, menos retrovisor e mais para-brisa. Ou seja, eu quero uma estrada mais visível adiante
e com pequenas percepções do que ficou para trás. E assim que eu pretendo caminhar. Muito obrigado, foi muito abençoado. Espero que a gente tenha outros papos. Com certeza. Muito obrigada, pastor. Foi ótimo receber o senhor aqui. Foi ótimo conversar, né? E a gente deixa para você, a gente convida você a seguir o nosso canal, a estar com a gente aí. Manda esse papo para os seus amigos, ajuda esse povo aí a pensar. Exatamente. Pense a respeito, tenha as suas próprias convicções, chegue às suas próprias conclusões e aprenda sempre. Esse bate-papo de hoje foi um alargar de tendas, sabe? Quando a gente está limitado de repente em algumas coisas e chega uma pessoa e fala assim, ei, a estaca das tuas tendas podem avançar um pouco podem mais. alargar. E isso é esclarecedor para você. Então, se você gostou, compartilha, deixa seu comentário, acesse as redes sociais do pastor, se torne seguidor, sugue um pouco mais. Isso aqui foi só um aperitivo do que ele tem para mostrar, do que ele sabe a respeito de Deus, do que ele vive a respeito de Deus. E isso para a gente é enriquecedor, né? E aí, o Lumen é isso, é trazer conhecimento para você que você não fique em quatro paredes, que você não fique limitado àquilo que você acha que é a verdade absoluta das coisas. Verdade absoluta das coisas é Deus. Agora, você conhece Deus o suficiente para saber que sabe de tudo? Hoje, se você ficou, de repente, ouviu coisas que você não está acostumado, você viu que tem muito mais coisa de Deus para estar conhecendo. Você não sabe o que os outros dizem por aí. Exatamente. Então, fica aí a nossa dica. Siga a gente, @lumen.podcast, @keila.vilasboas, Rick Vilas. Eu nunca sei. O seu, pastor, José Carlos Pibe. E nessas câmeras centrais aqui, a gente se despede. O Lumen fica por aqui, até a próxima. Viva na prática da palavra, estude um pouco mais, se aprofunde um pouco em Deus e você vai ver que ele tem muita coisa para te revelar ainda. Até a próxima. Tchau!